Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos dando início ao nosso Clube do Livro 3.0 com Bert Hellinger, para que o amor dê certo. Vamos continuar então aprofundando nos ensinamentos deste livro aqui, ó. Para que o amor dê certo, de Bert Hellinger. Ensinamentos da constelação familiar, ensinamentos sistêmicos também, que são aplicados na hipnose sistêmica e em todo o universo terapêutico, espiritualidade, transformação pessoal, desenvolvimento humano. Vamos chegando. Bom dia para quem já está aqui. Parabéns, vocês que acordam cedo, numa sexta-feira para estudar. Com certeza vão colher bons frutos. Vai colocando aí no chat, cidade e estado, da onde você está falando. E de 0 a 10, como que você está se sentindo hoje? Nós já vamos dar início. Então, essa parte que nós vamos estudar aqui, como eu falei, ela dá em torno, cada live contempla mais ou menos assim de 15 a 20 páginas. E a gente vai da página 138 até a 154 hoje, os ensinamentos que eu separei aqui para vocês. Então é quase 20 páginas aí, né? Então o primeiro ponto que ele trabalha aqui, né, nos ensinamentos aqui iniciais, é essa questão da diferença entre intuição e emoção. E isso é muito confundido, a diferença entre intuição e emoção ou racionalização, né? Muitas vezes tem muito auto-engano das pessoas e muita ilusão também. A pessoa acha que é uma intuição e aí é uma coisa do emocional dela ali, que está querendo alguma coisa, né? E muitas vezes ela fala, eu senti que é isso, que eu tenho que te falar isso, e aí ele dá essa explicação com base nos relacionamentos de casal, né? Quando a pessoa fala, eu sinto que tinha que te falar isso, ou você me faz lembrar tal coisa, né? E aí a pessoa acredita que está tendo uma intuição, mas na verdade está sendo algo do emocional dela ali, algo do ego dela, das vontades dela. E nessa área de terapias, por exemplo, muitos terapeutas, eles se perdem um pouco, muitas vezes em devaneios, né? Que são uma questão ali emocional ou vontade própria e do ego, e a pessoa fala, eu tô sentindo a intuição de que é isso. Inclusive eu já tive até em atividades, né, espirituais, onde muitas vezes as pessoas usavam isso para manipular o outro, sabe? Olha, eu tô sentindo que você tem que fazer tal coisa. É meio delicado isso, né? E nós aqui, que grande parte de nós aqui que somos profissionais de
constelação familiar, profissionais sistêmicos ou de outras terapias que envolvem a intuição, a gente precisa refinar muito essa habilidade, refinar muito, praticar muito essa questão de saber diferenciar o que é uma intuição, do que é uma vontade sua, do que é uma emoção sua e do que é muitas vezes até, né, espíritos negativos muitas vezes assoprando coisa na sua cabeça e você acha que é uma intuição sua. Isso pode levar a pessoa a deslizar em um monte de coisa. Tá? Por exemplo, movimentos de autossabotagem, muitas vezes eles são sutis assim. E a pessoa toma a decisão ali que ela vai se sabotar e ela acredita que foi uma intuição que ela estava seguindo ali. Então nós temos que tomar muito cuidado nesse sentido. E existe alguns pontos para você perceber uma diferença do que é uma intuição, do que é um impulso emocional, certo? No primeiro ponto, a intuição, ela não é impositiva, ela não traz um sentimento de pressão. De pressão. Por quê? Entenda o seguinte, a intuição, ela vem de uma camada, de uma energia amorosa, certo? Vamos supor que você está recebendo a intuição do seu anjo da guarda. É uma energia amorosa. Vamos supor que você está recebendo a intuição do campo ali, de uma consciência superior também. Um campo coletivo da consciência divina. É uma energia amorosa, ok? Vamos supor que você está recebendo a intuição do seu eu superior. Uma energia amorosa. Ou seja, pela própria característica da energia amorosa, ela não é impositiva. Ela não é impositiva. Ela respeita o livre-arbítrio. Não vai chegar invadindo. Até por causa disso que você tem que pedir. Você precisa pedir e dar autorização para o seu arcanjo guardião, os anjos da guarda, espiritualidade de luz, eu superior, seja o que for. Você precisa dar autorização para a intervenção deles. Porque respeitam o livre-arbítrio, não é energia impositiva, é energia amorosa, precisa ser convidada. Né? Então, uma das características da intuição é esse movimento mais sutil, esse sentimento sutil, como se fosse um sopro, como se fosse uma percepção constante, leve, te influenciando a ir por um caminho, e aquilo permanece, como se fosse um campo que permanece sutil e constante, né? Aquele palpite sutil e constante. Agora, se você é tomado por uma pressão, uma impulsividade, uma ansiedade, eu já questionaria nesse sentido. Normalmente isso vem do emocional. Tá? E às vezes pode até que seja um pouco mais, não vem aquele impulso, aquela coisa, mas você sente algo meio estranho. Aí já pode ser os assopros dos negativos. Então você precisa prestar muita atenção no sentimento envolvido. A intuição, ela traz uma leveza, ela traz um palpite, lógico que a decisão que ela pode te influenciar, às vezes você pode ter medo do novo, ir para uma zona de desconforto, mas aí é diferente. Aí o seu sentimento não tem a ver com a intuição em si, e sim com o que você vislumbra depois. Então essa autoconsciência,
para um profissional de constelação familiar, um terapeuta, isso é extremamente importante, tá? Você fazer essa diferenciação. Quando você vai conduzir uma constelação, você vai precisar estar ali em sintonia, né? E tem movimentos ali numa constelação que são emocionais, tem movimentos que o constelador pode projetar questões emocionais suas, crenças suas, para trazer uma percepção. Então existe um treino muito importante para os profissionais de constelação, os terapeutas, que envolve meditação, que envolve consciência corporal, que envolve inteligência emocional, para que a sua ferramenta seja lapidada nesse sentido, a sua sintonia, capacidade de sintonização. Flávia falou, a intuição vem sem se esperar. Quando quer muito, desejo. Tem pessoas que quando queremos racionalizar já não é intuição. Aí depende, porque às vezes você pega uma intuição, você sente ali uma intuição e você pode ficar querendo entender, interpretar aquilo, né? Demais. Também aí envolve uma questão de como você lidar com a sua intuição, né? Agora, se realmente existe um componente de desejo muito grande, sabe? Aquela coisa que gera uma pressão, uma ansiedade, aí eu já questionaria, tá? Eu já questionaria. Então, vocês que são terapeutas, vocês precisam ter uma jornada na realidade de vocês, de meditação, de autoconsciência, de saber e praticar exercícios e questões que desenvolvem isso, né? Essa atenção plena na sua realidade, porque senão você pode cair em muito auto-engano. E isso acontece muito nos relacionamentos em relação à questão de projeções nos relacionamentos, tá? Que é uma coisa muito comum e que atrapalha demais os relacionamentos de casal, mas também outros tipos de relacionamento. Amizades, por exemplo, questão de aluno-professor. Por exemplo, eu já passei por várias situações onde eu percebi claramente que o aluno ou a aluna, no caso, estava projetando em mim experiências ruins que teve com outro professor, ou projetando questões com o pai em mim, né? Projetando muitas vezes já também questão com a mãe em mim, e por aí vai, projetando em mim questões que tem com o masculino, né? Pelo fato de eu ser homem, isso é muito comum. Então já um dos pontos que você precisa estar numa auto-observação constante, nos seus relacionamentos, é essa questão das projeções. Precisa muito observar isso. Por exemplo, quando eu e a Marina tem alguma coisa, aflora alguma coisa, né, no nosso relacionamento, imediatamente a gente já entra num questionamento, né? Se isso é de agora, você precisa sempre fazer essas perguntas. Se isso é de agora mesmo, né? Se é alguma questão de memória de alma que está aflorando para ser curado, resolvido. Se é uma questão de ordem sistêmica, e
né? Questão de ordem sistêmica ancestral que aflorou e a gente está projetando um no outro de alguma forma, tá? Ou se é alguma projeção nossa do passado. Se é alguma projeção nossa do passado. Porque na maioria das vezes vai haver projeções. Na grande maioria das vezes. Não tem jeito. Porque todos nós temos um corpo de dor, que o Eckhart Tolle fala, né? Um corpo de dor que a gente traz de alma, um corpo de dor que a gente traz do nosso passado e um corpo de dor que a gente traz da nossa ancestralidade. Por exemplo, tem muitas mulheres, inclusive atendi uma recente nessa... duas essa semana nesse sentido, que elas estavam tendo problemas com os homens por causa do corpo de dor que elas carregavam das mulheres da sua família. Então elas projetavam no homem ali que estava na frente delas uma dor, uma questão que nem era sua, totalmente. Lógico que a pessoa tem ressonância nesse sentido. Mas ela estava ali projetando uma dor das mulheres da sua família, uma dor do passado, numa pessoa que estava ali gatilhando aquela sombra dela. Então estava tendo uma projeção. Quando você tem algo num relacionamento, você precisa fazer essa autoanálise. Porque na maioria dos casos, os dois lados estão projetando questões no outro. Entendam o seguinte, eu não lembro se eu falei isso já numa live para vocês ou se eu falei isso numa aula para os alunos. Os relacionamentos, sejam quais forem, seja de família, profissional, amizade, casal, não são relações profundamente verdadeiras. Por quê? Primeiro porque nós não estamos plenamente apoiados no nosso eu verdadeiro. Nós estamos apoiados em quem nós acreditamos que nós somos, né? Estamos apoiados em quem nós acreditamos que nós somos. E não em quem nós verdadeiramente somos. Esse é um primeiro ponto. Ou seja, você tem uma imagem de si mesmo. Você tem uma imagem de si mesma, né? Esse é um primeiro ponto. Não é o seu eu verdadeiro que está se relacionando com a pessoa. É quem você acredita que é. Esse já é um primeiro ponto. E da mesma forma, você não acessa a pessoa verdadeiramente. Você também faz uma imagem dela. Você também tem crença sobre ela. E uma visão sobre ela, que também é distante da realidade. Imagina, se você que está dentro de você está longe do seu verdadeiro eu, imagina alguém de fora te analisando. Vai estar mais longe ainda. Então, os relacionamentos são imagens se relacionando com imagens. São crenças sobre si se relacionando com crenças sobre o outro. Está muito distante da verdade. E ainda por cima tem a questão da projeção. Ainda por cima tem a questão da projeção da sombra. Porque aí nós também temos uma sombra pessoal, psicológica, que todos os conteúdos reprimidos e mal resolvidos, né? E coisa positiva também está na sombra, por exemplo, que você reprime sua capacidade de amar, isso fica na sombra, né? E o outro também tem uma sombra e um corpo de dor. Imagina um corpo de dor pessoal e
familiar e coletivo que a pessoa está vinculada. Entende por que a área de relacionamento é tão desafiante? Porque se as pessoas não irem se desvencilhando dessas questões e curando e se transformando dessas questões, como é que vai ser possível um relacionamento verdadeiro? Por isso que os relacionamentos não satisfazem as pessoas. Por quê? Primeiro ponto, a maioria das pessoas está usando uma máscara para ser aceita, para se relacionar com o outro. Via de regra, 90% das pessoas usam máscaras. Não são autênticas, íntegras, verdadeiras, plenamente verdadeiras. As pessoas se adaptam perante aquilo que elas acreditam que o outro vai aceitar, amar e gostar. Não é? Vai falar que observa você. Em cada ambiente você funciona de um jeito. Vai falar que não é? Fala pra mim se é verdade ou não. Com cada pessoa você não funciona de um jeito, mais ou menos? Se você parar para perceber. E o que é esse jeito? É o jeito que você sentiu, percebeu, identificou que aquela pessoa vai te aceitar. Algumas pessoas já estão um pouco mais livres disso, e é por isso que esse chakra aqui está um pouco melhor. Outras pessoas buscam se contorcer totalmente para caber na realidade do outro. E é por isso que o chakra laríngeo somatiza fortemente. O pessoal do hipotiroidismo aí, é isso que tem por trás, muito. Essa questão de usar uma máscara para ser aceito. Entendeu? E aí, da mesma maneira, o outro quer ser aceito por você. O outro quer ser aceito por você. E você também estabelece um monte de critério. Você estabelece um monte de regra que o outro precisa cumprir para você aceitar a pessoa. Pode ver, você entra nos relacionamentos e isso, ó, mulherada, puxão de orelha em vocês, que com as mulheres isso é ainda mais forte. Vocês querem mudar o homem, salvar o homem. Vai falar que não é verdade. O próprio Bert fala que isso é mais intenso nas mulheres. As mulheres entram no relacionamento e querem moldar o homem ali ao seu gosto. O homem faz menos isso. Dentro da experiência que a gente tem, isso se comprova mesmo. Então, vamos supor, a mulher idealiza como que o homem deve ser. A mulher idealiza como que o homem deve ser e depois fica buscando contorcer ele para ele se encaixar naquela realidade. Só que quando começou o relacionamento, ela já viu que não era daquele jeito. Mas ela acreditou que ela conseguiria salvar ele, mudar ele, tornar ele perfeito, uma fantasia. Uma fantasia. Entendeu? Olha lá, a Silvia falou exatamente, queremos moldar. A Elaine falou, controladora. E a Bruna falou, verdade, se ele tiver perfeito e curado, a gente nem se apaixona, tá vendo? Aí eu até separei esse assunto para falar com vocês, justamente por causa disso. Por que que grande parte das mulheres se apaixonam, igual a Bruna falou, e por que grande parte das mulheres se apaixonam por homens quebrados ou querem salvar os homens?
O que vocês acreditam que está por trás disso? Desse padrão? Ou, por exemplo, você vê que está muito comum nas mídias sociais as mulheres se apaixonarem por bandidos, por homens que agridem elas. O que está por trás disso? O que está por trás disso? Qual a opinião de vocês? Salvadora, esse é um dos pontos, mas por que ela entra nesse padrão de salvadora? É aí que está a questão. Escolhi muito tempo ser sozinha por conta da criação dos filhos, que a liberdade não tem vontade de moldar. Mas aí também tem outras consequências de você não ter um bom parceiro do seu lado também, né? Né, Ângela? Tem a liberdade de um lado e restrição do outro, né? Porque um homem alinhado do seu lado, ele te liberta, né? Ele te liberta. Vamos ver o que vocês falaram. A cura com o pai, pode ser. Pode ser um dos pontos. Lealdade pode ser. Espelhamento da dor pode ser também. Se apaixonam por homens quebrados porque eles são exatamente do tamanho do buraco que tem nelas. É um dos pontos também. Do tamanho daquilo que está quebrado nela, uma dor conhecida. Pode ser também, tá? Muitas vezes a pessoa quer salvar no outro aquilo que ela quer salvar em si mesma ou em si mesmo. É uma projeção. Por isso que eu trouxe a questão do assunto da projeção. Entendam o seguinte, quando vocês querem salvar demais uma pessoa, sabe? Eu quero ajudar demais essa pessoa, eu quero salvar demais essa pessoa. Tem algo estranho aí. É por você. Você está querendo se salvar por meio do outro. Se salvar por meio do outro. Tem uma dor no outro que é um espelho de uma dor sua, ok? Aí pode ser uma dor pessoal, mas também pode ser uma dor sistêmica, tá? Por exemplo, muitas mulheres também se apaixonam por homens quebrados porque o pai era quebrado e ela não conseguiu salvar o pai, mudar o pai, por exemplo. Aí ela espelha esse movimento no cônjuge, como se fosse para concluir algo com o pai que ela não conseguiu. Mas não só o pai, pode ser o avô. Eu já atendi também, pode ser o tio, porque a pessoa era tão ligada no tio e o tio faleceu, por exemplo. Não conseguiu salvar o tio e depois projetou isso no relacionamento. Ou um outro ponto também. As mulheres também podem atrair um perfil de homens e buscar um perfil de homens que tem a ver com as dores das mulheres ali, do sistema delas e que ela está carregando. Aí ela vivencia isso numa lealdade com as mulheres da sua família. Vamos supor que a mãe apanhava, a avó apanhava, era um homem agressivo. Essa mulher muitas vezes sente um impulso irresistível de buscar um homem que era igual ao pai, que era igual ao avô, para que ela tenha um destino igual das mulheres da família dela. Aí ela se sente pertencente às mulheres da sua família. Entendeu? Elas se sentem pertencentes às mulheres da sua família quando repetem histórias de casal. É o que a gente fala lá, juntas no sofrimento. Juntas no sofrimento. As mulheres têm muito esse tipo de lealdade. Vocês podem parecer que não, mas muitas vezes vocês gostam de sofrer para serem leais ao sofrimento da sua mãe, ao sofrimento do seu pai.
E ao sofrimento das suas avós, muitas vezes também, bisavós. Unidas na tragédia, exatamente. É um vínculo de conexão. É um vínculo de conexão. Exatamente, Carol. Aí o ciclo se repete. E a pessoa precisa identificar e entender o que está por trás. O que está por trás de tudo isso, né? E outro ponto também. Existe um movimento de ego. Existe um movimento de vaidade. Existe um movimento de orgulho. Por exemplo, a mulher se relaciona com... Vou dar nome aos bois aqui, mas para vocês entenderem, o exemplo, tá? Sem julgamento, cada um faz o que quer da vida e tudo tem um propósito na realidade, ok? Mas vamos dar um exemplo da mídia, que é mais fácil para vocês entenderem. A mulher se relaciona com o Neymar, por exemplo. A mulher se relaciona com o Neymar e aí ela pensa assim, não, comigo ele só vai ficar comigo. Não vai fazer mais nada. Comigo eu vou pôr ele na linha. Comigo vai ser diferente. Vocês percebem que, no fundo, essa mulher está querendo ser a especial, a diferente, a que ele vai falar assim, não, com essa daqui eu vou ser exclusivo, porque ela é a especial na face da terra e ela vai me mudar. E aí essa mulher fica naquela esperança de ser aquela que conseguiu, de ser especial, entendeu? Muitas mulheres têm isso por trás quando escolhem determinados homens. Elas querem ser a especial, a diferente, a que aquele vai assumir mesmo, sabe? Porque ela é totalmente diferenciada das outras. Que não é uma ilusão? Pode ser, vai saber, pode ser que isso, que em um determinado percentual aí, pode ser que até aconteça, né? Mas se acontecer, normalmente quando acontece mesmo, vamos supor que uma mulher consegue realmente pôr um homem na linha nesse sentido. Eu conheço casos. Mas ela não entrou com essa postura. Foi um relacionamento sincero mesmo, de amor verdadeiro, que realmente causou ali a transformação. Se entra nesse movimento de vaidade, de ego, de orgulho, de mostrar que é diferente, de mostrar que é melhor que as outras mulheres, aí a pessoa atrai o destino também oposto para sair desse ego, para transmutar esse ego, essa vaidade, entendeu? Um exercício de humildade espiritual, né? Então, se vocês perceberem, vocês vão conseguir ver isso em vários lugares, esse padrão. Então, vocês mulheres que querem muito salvar o homem, vocês querem mudar o homem, vocês estão nessa vaidade, vocês estão nesse ego. E também vocês estão entrando nesse ponto, muitas vezes vocês estão entrando nessa forma de funcionar para serem úteis. Aí vocês querem serem úteis e por meio dessa utilidade você ser significante ao outro, aí você ter a sua aceitação. Só que muitas vezes é isso que afasta. Porque uma das características do masculino é liberdade. Uma das características do masculino é liberdade. E a mulher que fica muito tempo querendo, né, mudar o homem ali, o homem se sente preso. E isso pode ser a causa do término, hein? Tomem cuidado.
Eu, por exemplo, nunca permiti isso. Minha questão de liberdade sempre foi muito forte. E os movimentos que a Marina me ajudou a transformar foram numa influência dela muito sutil, com posicionamento, mas não querendo me colocar numa forma. Então prestem atenção nesse sentido. Prestem atenção nesse sentido. Porque aí um outro ponto que eu listei aqui para conversar com vocês. Existe a questão de escolher a pessoa errada? Uma pergunta que eu faço para vocês. Existe escolher a pessoa errada? Ou existe o que fala assim, eu estou esperando chegar a pessoa certa? O que vocês pensam sobre isso? Escolher a pessoa errada. Ou ficar esperando que a pessoa perfeita chegue, por exemplo. São dois movimentos delicados. Primeiro ponto que vocês precisam entender sobre isso. Ninguém que passou pela sua vida era a pessoa errada. Isso vocês precisam colocar na consciência de vocês. Ninguém que passou pela sua vida era a pessoa errada. Por isso que você precisa, a gente fala que você precisa incluir no seu coração os antigos parceiros ou antigas parceiras. Porque todos eles vieram cumprir uma função com você e era a pessoa certa no momento. Todos. E alguma coisa tinha ali naquela relação que você precisava aprender, se transformar, resgatar, desenvolver, se curar. Ok? Então, principalmente a pessoa que você fala que era a mais errada, era a mais certa. É um paradoxo. A pessoa que você acredita que foi a mais errada é a mais certa. Por quê? No desafio ali que você viveu com ela, está a sua cura mais importante. O desafio que você vivenciou com a pessoa errada, entre aspas, é a sua cura mais importante. E você precisou dessa situação dolorosa, difícil, o que passou, para que você pudesse olhar para algo que sem isso você não olhou. Sem isso você não olhou. As circunstâncias difíceis da nossa vida, mesmo que você não entenda ou capte, sempre tem um propósito e um significado. Só que às vezes, enquanto você está na situação, você não vai perceber. Não vai perceber. É igual, vamos supor que tem um padeiro. O padeiro tá pegando um monte de ingrediente ali para fazer um doce. Enquanto o doce não está pronto, você não vai entender o propósito daquilo, do significado daquilo. Então, muitas vezes que você não conseguiu ainda extrair o significado de determinada experiência ou propósito, porque a questão ainda não concluiu. Você não está conseguindo enxergar o quadro todo. O propósito, qual é o doce que você precisa extrair disso. E é por isso que você acha que não teve função nenhuma para você. Você está vendo os ingredientes separados, entendeu? Mas tudo tem um propósito, tá? Tudo tem um propósito. A Ângela falou aqui, ó. Olha, eu acredito nessas mensagens de cura, mas a dor desse sentimento às vezes faz que a pessoa se torne mais seletiva mesmo.
Primeiro ponto, se a dor tá aí ainda, é porque você não curou verdadeiramente esse passado. Uma dor, quando curada, se transforma em força e sabedoria. Aí você vai usar essa dor, essa sabedoria para você colocar sua área amorosa num novo destino. Beleza. Só que se você não curou essa dor, se essa dor tá aí em você ainda, mesmo que você seja seletiva, sem perceber, você vai atrair uma pessoa e se relacionar com uma pessoa que vai cutucar essa dor do mesmo jeito. Você pode ficar a hiperseletiva. Se a dor ainda está em você, se você não curou ainda o que você passou, você fica lá a hiperseletiva. Escolhe a dedo. Mesmo escolhendo a dedo, você vai escolher uma pessoa que vai gatilhar essa dor e dali a pouco você está vivenciando algo parecido com o que você vivenciou na relação passada. Experimenta e você vai ver se isso não acontece. Para que você possa viver o novo, você precisa curar o passado. Um ciclo novo só pode acontecer plenamente, só vai ter força quando o passado foi resolvido. Não dá para você escapar disso. Quando você direciona o seu destino com base nessa dor, você está vibrando nela. E se você está vibrando nela, ela vai ser a base da sua lei da atração. E você pode acreditar que você está protegida, mas essa dor está vibrando em você e atraindo o perfil de homem na sua vida. Mesmo que aparentemente esse homem pareça ser diferente. Dali a pouco a dor vai ser gatilhada de alguma maneira nessa nova relação e o padrão pode se repetir, né? E quando deixamos de atrair, ficamos invisíveis. Grande parte das vezes é por medo, por trauma do que aconteceu no passado e você cria uma bolha. Você fica na defesa, você fecha o seu coração ou fecha a sua sexualidade. Os dois centros magnéticos, o que atrai as pessoas. Por exemplo, se você quer ter vendas, se você quer ser um grande vendedor, se você quer ter muitos pacientes, aí, os terapeutas, você quer ter muitos clientes, muitos pacientes, mas o seu centro de energia sexual está fechado, o seu coração está fechado, esquece. Porque são centros magnéticos. São centros magnéticos. Por isso que o Napoleão Hill fala que a transmutação sexual é um dos grandes caminhos do sucesso financeiro e profissional. Por isso que ele também fala que trabalhar com amor, com carisma, com o coração aberto, também é a chave do sucesso. Você fica invisível quando você pôs uma casca de defesa na sua energia, fechou a sexualidade, fechou o coração, para se defender do seu passado, ou seja, o passado, para se defender de que o passado aconteça no futuro. Ou seja, é trauma, você está vivendo com base em trauma, entendeu? Precisa curar isso. Precisa curar isso. E quando você sabe que é a sua pessoa certa, de paz diferente, que está na defesa, mesmo sabendo que o amor está nas duas partes, tem como fazer alguma parte? Eu não entendi. E quando você sabe que a sua pessoa é a certa, provavelmente, de paz, diferente, que está na defesa, mesmo você sabendo que o amor está nas duas partes, não entendi. Você mudar o outro? Não entendi. Se for você querer mudar o outro, se o outro está com um lado ferido, e está com dificuldade de se abrir, você precisa amar esse lado ferido da pessoa, sem querer ficar tornando ela uma pessoa diferente. Entendam o seguinte, quando você quer o tempo todo tornar a outra pessoa diferente, será que isso é amor verdadeiro? Reflete um pouco sobre isso. Será que isso é amor verdadeiro? Você quer tornar a pessoa mais fácil
dela te amar. Existe uma questão de certo controle em torno disso. A pessoa chegou para você e você chegou para ela, vocês são a pessoa certa do jeito que vocês são. Aí é lógico que o casal conversando, identificando as necessidades, os valores do outro, buscam juntos irem configurando o relacionamento, a sua forma de ser, para que fique cada vez mais em harmonia. Porque às vezes tem alguns valores sem sintonia, que precisam ajustar, né? Existe um ponto central aí para encontrar. Mas cuidado essa questão de ficar querendo transformar o outro. Eu só vou te amar plenamente quando você cumprir isso. Não é estranho? Eu já vi casais terminarem que o outro falou assim, olha, a gente terminou porque ela ou ele queria outra pessoa que não era eu. Buscava em mim uma outra pessoa que não era eu. Então prestem atenção nisso, tá? Aí tem um grande ponto, uma grande sombra que tem a ver com tudo que a gente está falando. Deixa eu falar pro Pedro ficar quieto aqui. Peraí. Pedro, para. Vem cá. Vem cá, para. Vem aqui, para. A Marina sai para passear com o Ravi e ele fica latindo no portão até eles voltarem. Esse cachorro é um grude que vocês não fazem ideia. Então, uma grande sombra que todos nós precisamos trabalhar, ok? Pensa assim, ó, imagina como que isso rasga as pessoas por dentro. Ao mesmo tempo que você quer e precisa muito de amor, ao mesmo tempo que você quer e precisa muito de amor, você tem medo do amor. Percebe que é como se fosse você tivesse amarrado em 2 cavalos e um cavalo puxando para cada lado. Isso acontece dentro de vocês. E muitos de vocês isso acontece em relação a dinheiro também. Eu quero e preciso muito do dinheiro, mas eu tenho sentimentos negativos pelo dinheiro, tenho medo do dinheiro. Também é uma força que puxa para cada lado e por isso que a coisa não anda. É igual um foguete. Como é que o foguete vai decolar se tem uma força que empurra para lá e uma força que empurra para cá? Muitos estão travados no sucesso, prosperidade por causa disso. Quer ter sucesso, mas tem medo do sucesso. Quer ter dinheiro, mas tem medo do dinheiro. Quer ter alguém na área amorosa, mas tem medo do amor. Como é que faz? Uma força anula a outra e a pessoa fica parada no lugar. A coisa não anda. E todos nós, sem exceção, nós temos medo do amor. Sem exceção. É uma questão arquetípica. Todos nós, sem exceção, temos medo do amor. Cada nível, né? Cada vez mais. Vou dar um exemplo do porquê. Que você foge do amor, por exemplo. Vou dar um exemplo relacionado ao nosso filho, o Ravi. E toda a questão de energia de amor e todo o movimento que acontece nesse sentido, né? Ele tem uma energia realmente muito forte,
e o vínculo que a gente tem é uma coisa assim de outras vidas, uma coisa muito intensa. E por isso que muitas pessoas às vezes fogem de ter filho, viu? Por medo desse amor, tá? Cada vez que esse nível de amor ia aprofundando cada vez mais nesse meu processo de paternidade, e com a Marina também na maternidade, aquele amor puro e incondicional entrando, conforme esse amor ia entrando no meu coração, no meu corpo, o coração vai se abrindo, certo? O coração vai se abrindo. E esse fato desse amor ir entrando e abrindo, isso induz catarse. Isso induz cura. Isso induz cura. O amor é uma energia de cura, certo? Uma energia de cura. E quando ela entra, ela vai fazer uma limpeza. E ao fazer a limpeza, você vai tomar consciência das dores que estavam ali fechando o seu coração. Entendeu? Vamos supor que por isso que se falavam, né? Que quando Jesus estava na Terra, quando Cristo estava na Terra, ou a pessoa ia em direção a ele fortemente, ou a pessoa corria dele. Dependendo do tamanho do medo da luz ou do medo de amar que aquela pessoa tinha. Entenda assim, quando o amor bate na sua porta, aonde você está fechado ao amor, vai ser cutucado. O seu trauma, o seu medo. Entende? E vai promover uma abertura de coração. E para abrir seu coração, você vai... Quando abre seu coração, é igual acende uma luz num quarto escuro bagunçado. Então, por exemplo, nesses processos aí de amor relacionado ao nosso filho, eu tive várias catarses. Catarse minha de infância, aonde teve bloqueio de fluxo de amor, cutucou isso em mim. Curei algumas questões da pequena infância que ele também projetava em mim, né? Então, a energia amorosa vai entrando, ela vai fazendo um processo curativo dos seus traumas, dos seus medos, aonde você se fechou ao amor. E muitos correm do amor por causa disso, porque não querem se sentir vulneráveis perante o outro, de coração aberto. E até ele fala nesse capítulo aqui que muitas pessoas, muitos relacionamentos de casal têm uns processos de discussão e de brigas constantes para manter uma distância segura em relação ao quanto aquelas pessoas aguentam o amor. Já pararam para refletir sobre isso? Vai aprofundando o amor entre as pessoas. Aí chega num limiar ali que para avançar mais a pessoa vai ter que abrir o coração dela. E para abrir o coração dela, ela vai ter que soltar aquela carga traumática, aquele medo que está protegendo ali, aquele mecanismo de defesa. Inicia-se um processo de autossabotagem, a pessoa puxa o freio, refuga, ativa um conflito ali para manter essa distância. E as pessoas ficarem só na superfície. É por isso que muitas pessoas ficam só na superfície de viver relacionamento só de sexualidade, entendeu? Porque o coração tá fechado, o coração tá ferido, então é mais seguro eu ficar só no raso, porque aí eu não corro risco de me entregar profundamente, não corro risco de me ferir, e de que essa energia de amor vai... Né? Tem pessoas que ficam agressivas quando o amor está entrando. Porque cutuca o trauma. É por isso que muitas pessoas sabotam
um relacionamento. Vai falar que isso não acontece. Muitas pessoas sabotam os relacionamentos porque não dá conta de receber amor. Então reflitam sobre isso. Reflitam sobre isso. Como é que está o seu medo de amar? E aí, lógico, por que você tem medo de amar? Na maioria das vezes envolve uma questão ou traumática de relacionamento passado, mas principalmente em relação à infância e em relação aos pais. Porque na infância você se entrega amorosamente 100% aos seus pais. Desde quando você é bebê. Entenda assim, o bebê se entrega amorosamente 100% aos pais. 100%. E quando acontece alguma coisa ali que quebra a confiança, que quebra aquele fluxo de amor, que gera aquela dor do rompimento, a pessoa cria uma defesa em relação a essa dor e esse trauma. E o movimento dela receber amor de novo faz com que vá desentupindo esse cano aí que ficou entupido por essa dor e esse trauma. E é disso que as pessoas correm. Porque invariavelmente, ao receber essa carga de amor, o trauma, o medo, ele vai vir para a consciência para ser conscientizado e liberado. E as pessoas correm disso. Correm disso. Bruna falou, é por isso que o pessoal que a gente está poderia ser a pessoa certa. Se a gente não olhasse ela só com as sombras, e sim com amor também. Aí, Bruna, essa questão da pessoa certa e da pessoa perfeita, normalmente, quando a pessoa quer a pessoa perfeita, o próprio Bert fala isso. Quando alguém quer muito a pessoa perfeita, na maioria das vezes, é quando essa própria pessoa, ela não está disposta a determinadas transformações para fazer um relacionamento acontecer. Quer uma pessoa onde ela não precisa mudar em nada, entendeu? Por isso que é a pessoa perfeita. Porque chega uma pessoa onde eu não vou precisar mudar e me transformar em nada. Ela é perfeita, encaixou, não preciso me transformar em nada. Só que o relacionamento, publiquei isso no feed essa semana. O relacionamento perfeito, certo para você, ele vai te desafiar o tempo todo na sua evolução. A você curar essas questões de amor, a você sair do ego, a você sair da infantilidade, a você vencer os 7 pecados capitais. O relacionamento certo vai deixar você desconfortável em relação à sua transformação também, para ambos os lados. O meu relacionamento com a Marina me trouxe isso, me trouxe desafios evolutivos, positivos, por isso que eu me tornei uma pessoa melhor, por isso que era o relacionamento certo, mas era desafiante para mim. Por quê? Porque eu tomava consciência do monte de desvio em mim que eu precisei melhorar. E se ela fosse a perfeita e se encaixasse perfeitamente com aquele meu eu do passado? Não seria a pessoa certa, porque ela me manteria num eu que não era mais para eu continuar. Eu precisava transformar. E o relacionamento foi um dos caminhos que me levaram à transformação. Por isso que é a pessoa certa. E por isso que se você não tiver humildade dentro da área de relacionamento, a ponto de você saber que você precisa melhorar em um monte de coisa, não vai dar certo. Você fica olhando só o que o outro tem que mudar. E você? E você? Foque em você primeiro. Muda os seus desvios, as suas questões, que na grande maioria das vezes empurra o outro para melhorar as questões da pessoa também. E se a pessoa não quiser, o relacionamento termina e aí uma pessoa mais sinérgica ao seu novo eu vai aparecer no seu caminho. O caminho sempre é você. O caminho sempre é você. Tira o foco do outro.
E é incrível como do nada disparam vários gatilhos sem termos consciência imediatamente, porque ainda tem carga reprimida mal resolvida do passado, tá? Ou nos afastamos ou afastamos o outro muitas vezes, por medo, sim. Ressignifica essas memórias do passado. Joe Dispenza explica isso o tempo todo. Eu vou pôr as lives do Clube do Livro Antigo lá no YouTube para vocês reverem esses conceitos do livro do Joe Dispenza, ok? Do porquê que a gente replica o passado no futuro, com base nessas memórias que ficam presas no corpo, tá? E muitas vezes vocês ficam presos também a pessoas na área relacional por causa de dívida em relação ao equilíbrio entre o dar e o receber. E muitos relacionamentos também não dão certo por causa da questão do desequilíbrio entre o dar e o receber. Eu vou ler uma parte aqui do livro para vocês entenderem melhor nesse sentido. E entenderem também que muitas vezes vocês estão estragando um relacionamento por causa do perdão desmedido. Perdão desmedido. Que não deixa o outro aprender com as consequências dos seus atos e também tira um equilíbrio do relacionamento, tá? Ó, presta atenção nessa parte aqui, ó. Essa parte se chama a compensação, tanto positiva como negativa, ó. Um dos motivos principais de uma briga num relacionamento é a falta de igualdade ou de equilíbrio entre o dar e o aceitar, o dar e o receber. Nos relacionamentos em que existe um grande amor, uma pessoa dá dá ao outro algo de si. Com isso, o outro se sente pressionado. Cada dádiva coloca-me sob pressão. Pressão do quê? De retribuir. Então eu me sinto penhorado. Por isso que quem dá demais estraga um relacionamento, porque o outro se sente pressionado. O outro se sente em dívida. O outro se sente pesado e em dívida. Vamos supor, imagina que você se encontra com alguém. Toda vez que você se encontra com alguém, essa pessoa te dá um presente. Ela te dá um presente um dia, depois outro dia ela te dá outro presente, depois outro dia ela te dá outro presente, depois outro dia ela te dá mais um presente. Como que você se sente em relação a essa pessoa? Coloca no chat. Como que você se sente em relação a essa pessoa? Você se sente bem ou mal? Escreve no chat como que você se sente em relação a essa pessoa. Sufocada, exatamente. Em dívida, pesada. Ela pode te dar um presente, deu um presente, te trouxe algo bom, você agradece, depois um outro dia você faz algo bom para a pessoa, equilibrou, entendeu? Equilibrou. Aí você dá um presente para ela um outro dia, depois ela te faz outra coisa boa. Precisa ter esse intercâmbio, senão você estraga o relacionamento. Você tem a sensação de que você está sendo comprada pela pessoa. Tá? Beleza, vocês entenderam o princípio agora. Tá? Eu me sinto penhorado, ou seja, comprado. Alivio essa pressão também dando algo ao outro. Mas, porque o amo, dou-lhe um pouco a mais. Isso é extremamente importante, inclusive na parte profissional. Sempre faça um pouco mais que o combinado. Segredo do sucesso. Não entrega exatamente, entrega sempre um pouco mais que o combinado, porque isso vai gerar intercâmbio, reciprocidade. Agora o outro também fica sob pressão e retribui, mas porque ama, dá um pouco mais. Assim incrementa o intercâmbio que fica sempre mais rico, e aí isso vai gerando essa dança
no relacionamento, é uma dança positiva. Essa é uma felicidade rica e plena. Rica e plena. Esse é o intercâmbio do que é bom, troca daquilo que é bom. E por meio dele, o vínculo torna-se cada vez mais firme. Essa é a desvantagem. Existe um pouco de liberdade. Normal, mas você se compromete afetivamente com alguém e você tem um benefício com isso. Não tem... Voltou? Agora voltou, né? Caiu o Wi-Fi aqui, aí eu pus no 4G e voltou, tá? Beleza. Então, pessoal, todo ganho muitas vezes envolve um sacrifício. Você quer ter um bom relacionamento, mas você também quer ter 100% de liberdade total. Você não quer fazer nenhum sacrifício. Sua vida não vai dar certo. Sua vida não vai dar certo. Não dá pra você quer ter tudo o tempo todo, a todo momento. Não quer fazer nenhum sacrifício para seus relacionamentos. Mas igual ele fala aqui, ó, mas essa é uma renúncia fácil de suportar, em vista do que se recebe por ela. Então, os sacrifícios que você faz para fazer um relacionamento dar certo tem que ser equilibrado. Os dois lados vão se sacrificar numa igual dor, numa igual intensidade. E o benefício desse sacrifício precisa ser trazer frutos, ok? Só que aí essa é a parte fácil, tá? Qual que é a parte fácil? Agora passaremos à parte difícil. Acontece muitas vezes que um dos parceiros inflige ao outro algum dano. Agora, o outro também tem a necessidade de compensação e inflige dano ao primeiro. Por sentir-se com a razão, inflige ao outro algo pior do que ele foi infligido. Questão da vingança. Assim, o outro torna a ter o direito de infligir-me algo pior, e aí é isso que você vê nos relacionamentos. Perde o respeito, as pessoas ficam se ferindo. Aí o equilíbrio entre o dar e o receber se estabelece pelo mal, por algo negativo. Só que, qual que é o outro lado da moeda? Você não pode também perder esse jogo de equilíbrio e o outro fica te agredindo e você fica perdoando e você não pune de alguma forma, você não traz consequências para a pessoa. Pode ver, principalmente isso é comum nas mulheres. O homem fica agredindo de alguma forma, ou fica traindo, seja o que for, e a mulher fica só perdoando, não tem nenhuma consequência, nenhuma compensação negativa ali para a pessoa. Você acha que isso vai ter futuro para essa relação? Com esse total desequilíbrio entre o dar e o receber? Não tem jeito. Por isso que o perdão desmedido prejudica o relacionamento. Quando você tira do outro as consequências do que o outro fez. Se o outro não experienciar as consequências, ele não muda, ele precisa sentir dor. Sentir dor para mudar. Aí ele coloca aqui, ó. Também aqui incrementa-se o intercâmbio, mas do que é mal. Esse intercâmbio do que é mal destrói muitos relacionamentos. Através do intercâmbio do que é mal, fica-se igualmente vinculado um ao outro, como no intercâmbio do que é bom. Só que então o casal é infeliz. Entretanto, aqui também existe uma solução. Em vez de retribuir um pouco mais do que é mal, quando é bom você dá um pouco mais. Retribui-se com um pouco menos. Porque nessa diferença de menos aí é onde fica o amor. E aí pode resgatar o amor. Em vez de retribuir um pouco mais do que é mal, retribui um pouco menos.
Mas é preciso retribuir. A pessoa tem que ter alguma consequência pelo que te fez. Por exemplo, a pessoa te fere e você continua dando o mesmo nível de amor, agradando da mesma forma. Uma forma de retribuir no mal é ela perder os benefícios que você traz para ela no relacionamento. Senão, como é que ela vai sentir que não tem consequência? Não se pode perdoar desse jeito que eu falei para você. O perdão, nesse sentido, destrói o intercâmbio no relacionamento. Quando um outro causou-me dano, eu digo-lhe, pelo bem do amor causarei certo dano a você, para que o nosso relacionamento não termine. Mas o prejudicarei um pouco menos do que você me prejudicou. Esse pouco menos reabre o caminho para o intercâmbio do que é bom. Em um relacionamento pode-se ver imediatamente se existe um intercâmbio mais no bom sentido ou mais no mau sentido. A solução está em passar novamente do mau intercâmbio para o bom intercâmbio. Essa transição não requer muito. Necessita-se apenas de um pouco mais do que é bom. Se o casal for bem-sucedido, origina-se uma transparente serenidade no relacionamento. E aí, como que vocês se sentem com eu lendo essa parte? Parece contraintuitivo para muitas pessoas, né? Como é que vocês se sentem em relação a essa parte que eu li? Quando você tem consciência, a vida fica mais leve. Depende, porque às vezes a consciência vai exigir de você determinadas mudanças de decisões e de atitudes que você pode estar resistente em transformar, ok? Por isso é importante buscarmos sempre a melhora em nós, sim, com certeza, porque todo mal vem da ignorância. Todos os grandes mestres da humanidade falam que a raiz de todo mal é a ignorância. É a ignorância. Então, mulher, principalmente que o público aqui, a maioria é feminino. Público, a maioria é feminino. Vamos supor que você tem um filho. Vocês viram que o Ravi estava nos chororô aqui, agora há pouco. Por que ele está nos chororô agora há pouco? Porque a gente está colocando noção de limites nele. Ele quer fazer tudo e a gente não vai deixar fazer tudo. Quando fizer coisa que não pode, quando fizer, né, coisas erradas, vai ter consequências. Então, por isso que ele está no chororô, porque a gente não deixa fazer tudo que ele quer. E entenda o seguinte, no relacionamento de casal e com filhos, você não pode sair tirando consequência. Você não pode perdoar de forma desmedida. No seu coração, você pode amar incondicionalmente, perdoar incondicionalmente. Existe esse princípio. Porém, na realidade prática e externalizada do relacionamento, precisa ter consequências. Se você sai tirando as consequências daquilo que o outro faz, o outro não aprende. O karma, ele não vai deixar de existir, ele vai respingar de um outro jeito. Então, coloquem isso no coração de vocês, porque às vezes vocês ficam com dó, ou você fica se desvalorizando. Você fica se desvalorizando para ser aceita, para ser aceito. E aí, com esse medo de deixar as consequências acontecer, você tem um medo de ser rejeitado, de ser abandonado. Aí você fica aceitando tudo.
Você acha que essa postura de falta de amor próprio e de desvalorização pessoal vai fazer você dar certo na área de relacionamento? Não vai. Não vai. Então também é um teste de amor próprio. Quando alguém fere você e desse jeito alinhado você tem uma questão de consequência, é um exercício de amor próprio. Que não é vingança, hein? Pelo amor de Deus. É aí que tem que saber diferenciar. De você querer agredir o outro para ferir o outro. É um processo diferente. Tem que tomar cuidado nesse sentido. Tá? Tem que tomar cuidado nesse sentido. E escolher a maneira bem adequada para essa questão de compensação. Dei aqui um exemplo. Você doa muito amor para a pessoa, ela te feriu, ela perde grande parte disso, você deixa de fazer. Entenderam? Uma forma de compensação. E aí, como é que vocês estão para a gente finalizar a live? Vocês têm dúvidas? Porque eu passo aqui conceitos complexos, preciso entender como é que vocês estão em relação às compreensões. Se ficou com alguma dúvida, aproveita agora para a gente finalizar a live com tudo alinhado. Como é que vocês estão? Beleza, pessoal? Então, gratidão por essa live. Fiquem com Deus. Até amanhã, até a próxima. Um abraço.